primeira pergunta de uma amicíssima do coração. Olha o coração, bum, 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 batendo. Doutora, porque doutora é quem tem doutorado, e aí eu vou dar moral para quem me dá moral, porque se ela vem aqui no meu perfil e faz uma pergunta de coração aberto, eu vou dizer para vocês, sigam o perfil dessa mulher, doutora nutricionista Flávia Sobreira, aqui do Rio de Janeiro, sabe tudo e mais um pouco, produz conteúdo online, nutricionista. Podem seguir de olho fechado, também está liberado para trabalhar no online. Vai fazer parceria com vocês, é uma mulher que é doutora, sabe tudo, está na prática, malha, treina, e se ela se dispôs a vir aqui fazer uma pergunta e me dar uma moral para poder enriquecer a live, que não é minha, a live não é da HiFit, a live é de vocês, porque vai enriquecer o conhecimento de vocês, é óbvio que eu vou retribuir. Flavinha, obrigado, minha querida. Você sabe que a gente tem tantas coisas em comuns, não só a parte técnica de que a gente gosta de estudar, aquelas outras coisas que a gente também tem em comum e a gente tem o mesmo propósito. Obrigado por todo o carinho hoje e sempre, obrigado por ter vindo aqui fazer uma pergunta, e eu pesquisei durante a tarde inteira a tua pergunta, porque uma pergunta vindo de uma doutora não poderia ser uma pergunta rasa. E a pergunta da doutora Flávia Sobreira, nutricionista, foi se existe um limite de ganho de massa muscular, né, para uma pessoa ganhar num período aí de um mês. Bom, o que acontece? A gente tem que entender, e aí eu vou falar primeiro do lado do emagrecimento e também vou falar do lado do ganho de massa muscular, porque o nutricionista, e a Flávia não é diferente, ele tem uma formação e uma educação muito matemática, né? E essa formação matemática, esse direcionamento de cálculos matemáticos, né? Não abandonando a questão metabólica, fisiológica, né? Biológica dos seres humanos, não é deixada de lado, mas eles têm essa questão muito matemática e eu vou dar a exemplificação também do lado matemática. Ocorre que nós somos seres biológicos, então a gente não pode simplesmente tentar raciocinar por um lado lógico, como uma matemática simples, onde 2 e 2 são 4, porque muitas vezes isso na ciência biológica não é assim que funciona. E aí, por que eu vou dar esse exemplo? No curso Musculação para Emagrecer, que é um curso de 8 horas, eu apresento alguns artigos com um peso, né, publicados em periódicos internacionais, como, por exemplo, o International Journal of Clinical Nutrition, enfim, o American Journal, né, of Clinical Nutrition, que é um periódico com alto fator de impacto, sem dúvida nenhuma a Flávia conhece, é um dos maiores periódicos na área de nutrição, em que eles fazem o seguinte, os dois cálculos, são 2 estudos que eu apresento, um simplesmente com um déficit calórico proveniente da dieta e um outro com um déficit calórico proveniente do exercício físico. Bom, levando-se em consideração que 1 grama de gordura tem 9 calorias, teoricamente, 1.000 gramas, 1 quilo teria que ter 9.000 calorias. Só que não tem 7.700 calorias. Baladã, para onde foi o resto? As 1.300. Meu querido, o triacilglicerol não é composto só de ácido graxo. O glicerol não é levado em consideração como fonte de energia. Além do mais, quando você tem que quebrar o triacilglicerol, boa parte dessa quebra é dissipada em forma de calor. Então manda muitos corações aqui pro Baladão, porque essa nem o teu professor de bioquímica te ensinou. Então manda muitos corações, muitos corações. Por que 1 grama de gordura tem 9 calorias e 1.000 gramas não tem 9.000 calorias? Só o Baladão aqui na Universidade HiFit para responder, graças à pergunta da doutora, amor da minha vida querida, doutora nutricionista Flávia Sobreira. Então, o que os caras fizeram? Levando-se em consideração que 1 quilo de gordura tem 7.700 calorias, o que os caras fizeram? Um déficit energético de 500 calorias semanal. E o American College, né, o Colégio Americano de Nutrição, recomenda aí um déficit de 500 a 1.000 calorias, juntando nutrição e exercício, e eles simplesmente, tradicionalmente, fizeram lá um déficit semanal de 500. Levando-se em consideração que 7.700 calorias seria 1 quilo, eles calcularam um déficit de 500 calorias e falaram assim, bom, se a cada semana tem um déficit de 500, em tantas semanas vai ter perda de 1 quilo, porque é 7.700, e em tantos meses vão ter tantos quilos a menos de gordura. Beleza,
matemática. Ocorre que o organismo, pelo mecanismo de sobrevivência, e aí antes de entender fisiologia, você tem que entender antropologia, mecanismo de sobrevivência, tem uma coisa que antigamente se chamava metabolic slowdown, que hoje em dia chama-se termogênese adaptativa. Os caras inventam moda, só dão um lacinho para poder embalar e vender uma porra para você, uma porcaria, alguma coisa para você, eu não xinguei. Eles tentam vender alguma coisa para você que já existe no mercado há muito tempo, no mercado que eu diga, na fisiologia, na ciência, e eles tentam embalar para dizer que é uma coisa nova. Então, metabolic slowdown, termogênese adaptativa, é tudo a mesma coisa. Então, eles só mudam o nome e eles dão uma pegada, um laçozinho que era de bolinha, virou um laçozinho de tripinha, e eles começam a inventar coisa. Então, o que acontece? O organismo ele vai brigar sempre para sobreviver. Toda vez que você bater no metabolismo de gordura, ele simplesmente vai se defender. Então, o que aconteceu com esse experimento? Os caras, ao final de 12 semanas, sei lá, 16 semanas, esse experimento inteiro está no curso Musculação para Emagrecer, que são 8 horas de curso. Eles tinham que ter perdido, por exemplo, lá, as mulheres tinham que ter perdido, sei lá, 10 quilos. Perderam 400 gramas. Como é que você me explica isso? Porque se o problema é déficit calórico, vai diminuindo o déficit, toda semana calculado pela TMR, eles faziam a cada periódico lá, né, a cada período, eles faziam a reavaliação da TMR por espirometria, ou seja, que é padrão ouro, gold standard, né? Enfim, eles faziam a análise lá, e simplesmente não houve. Então, existem questões biológicas. Mas o nutricionista, ele leva isso muito... Ele tem uma pegada matemática, e isso é normal, e precisa disso também, tá? Porque, simplesmente, se você não levar em consideração o aspecto matemático e disser assim, não, tudo bem, então é só fazer HIIT e você vai todo dia pro Burger King ou pro McDonald's e que tá tudo certo. Tem experimento na literatura que os caras passaram 8 semanas fazendo HIIT, pauleira, paulada, e todo dia eles iam comer junk food. Tá lá escrito no artigo, junk food, que é trash, é simplesmente fast food. E os caras não emagreceram uma gota. Ué, mas HIIT não é a salvação da lavoura? HIIT não emagrece qualquer um? Para, meu querido, nós somos seres biológicos. Se simplesmente você inflama a célula e os alimentos eles causam processos inflamatórios, existem diversos alimentos que causam isso. Ignorante é a pessoa que não abre a mente para poder estudar e não entende que existem alguns alimentos que causam processos alergênicos, processos inflamatórios e que simplesmente fazem com que aquele triacilglicerol ele perca a função de ser utilizado como fonte de energia, tá? E tem muita gente que tem aversão a essa linha de pesquisa, mas isso está na ciência, tá? Tem muita gente que faz chacota, muita gente que faz piada e que não leva fé com isso. Então, como não existe Deus, ninguém lê tudo sobre tudo, eu acho que o pessoal poderia ter um pouquinho mais de humildade e, ao invés de começar a fazer chacota na internet, começar a pesquisar sobre isso, tá? Existem alimentos que causam processos inflamatórios e aí, quando você faz exames, você vê diversas citocinas inflamatórias e marcadores, né? Inflamatórios, marcadores indiretos inflamatórios, completamente alterados, tá? E o que é um indivíduo obeso? Nada mais do que um indivíduo inflamado cronicamente. Então, cara, pelo amor de Deus, quer prova real mais do que essa? Mas esse não é o assunto. Então, tem 2 estudos que eu apresento, para menos. Por que eu estou fazendo essa introdução inteira? Para quando eu apresentar aqui a evidência que a Flavinha colocou aqui, ficar fácil de entender. O que acontece? Eles fizeram isso com dieta e fizeram isso com exercício 1 ano depois. Fizeram um déficit de exercício, usaram um exercício moderado de forma contínua, na zona lipolítica entre 50% e 60% do VO2 máximo, exatamente, zona lipolítica, marcado lá pelo VO2 máximo, caminhadinha, que não sei o quê, 5 vezes por semana, baseado pelo princípio FIT-VP, só que não tinha simplesmente lá
quebra de homeostase, progressão, zona lipolítica, meu querido, tá lá. Por isso que não existe receita de bolo. Ah, não, zona lipolítica pro resto da vida. Ah, não, HIIT pro resto da vida. Calma, peraí. Você tem que aprender a modular. Se você modula, olha, tá na hora aqui de meter uma zona lipolítica. Ó, tá na hora de meter aqui uma zona glicolítica. Tá na hora de fazer um CIT. Tá na hora de fazer um HIIT. Tá na hora de fazer um intervalado extensivo. Beleza, você brinca e você mexe do jeito que você quiser e do jeito que a situação, que o estudo de caso te permite. Acabou. Não existe receita de bolo, nem para cima e nem para baixo. Beleza. Os caras fizeram isso com um déficit energético do exercício, mantiveram uma ingesta energética neutra, baseada pela TMR, né? Ou seja, um balanço energético neutro, e simplesmente obtiveram o déficit calórico pelo exercício, não pela dieta. Resumo da ópera. A expectativa de perda de peso era absurda, né, pelo déficit calórico, levando em consideração 1 quilo de gordura, 7.700 calorias, e foi vergonhosa. As mulheres perderam 200 gramas e os homens perderam 1,2, 1,2 kg. Um estudo que foi mais longo. Se eu não me engano, um estudo do David Niemann, tá? Enfim. E aí, por que eu estou querendo dizer isso? Porque quando a gente vai para a pergunta da Flávia, qual é o limite de ganho de massa muscular? A gente tem que entender que o ganho de massa muscular ele é multifatorial. E por que a Flávia perguntou isso? Porque o aporte energético, o superávit, o balanço energético positivo, ele é extremamente importante para evitar períodos catabólicos ao longo do dia que vão interferir diretamente no turnover proteico. E aí a gente vai poder entrar aqui, a gente entraria aqui, ficaria falando 1 hora, por exemplo, sobre balanço nitrogenado positivo, para você ter um mínimo aí de 1,5, 2,0, alguns nutricionistas levando aí até 2,2, alguns até 2,5 por quilo de peso corporal de ingestão de proteína, tá? Ao dia. A Flávia tem mais propriedade para falar sobre isso, né? Qualquer nutricionista, enfim, mas eu gosto de estudar nutrição, por isso que aqui na Universidade HiFit, essa é uma pergunta de nutrição, mas por isso que só aqui na Universidade HiFit você tem conteúdo para profissionais sobre treinamento de força, treinamento cardio, nutrição e suplementação, prevenção e reabilitação de lesões. Só aqui na Universidade HiFit, no Plano Black, você ainda usa o HTS, eu vou mostrar hoje como funciona. Então, a hipertrofia é multifatorial. E boa parte dela depende do estresse mecânico, da intensidade que você vai utilizar por causa do remodelamento, da reparação tecidual, e boa parte depende do aporte energético, tanto para o balanço energético positivo, do superávit, e tanto do balanço nitrogenado positivo. E aí a Flavinha me deu um trabalho demais, mas como eu gosto, né? E graças a Deus a biblioteca lá do Baladã tem mais de 1.300 livros. Uma recomendação que eu trago aqui para vocês é o livro da National Strength Conditioning Association, específico de nutrição. Tá aqui, tá? É um livro simplesmente que é o guia da National Strength Conditioning Association para a nutrição e exercício no esporte. Simplesmente para quem é voltado a fazer exercício físico. Simplesmente não é para quem é sedentário. E aí a gente tem lá na parte específica de treinamento de força, e antes de eu até abrir aqui o livro, né, na parte específica no capítulo, é importante identificar o seguinte: quando a gente vai fazer lá o cálculo matemático que o nutricionista gosta, né, a gente consegue lá identificar a TMB, e aí a gente pode utilizar a equação de Cunningham, né, de 1992. Eu gosto de utilizar a Cunningham, porque ela tem uma correlação muito boa com o padrão ouro, Gold Standard, né? Porque o Blend Altman, e a Flávia sabe o que é Blend Altman, óbvio, é uma doutora, né? O Blend Altman não deu diferença na equação de Cunningham, e aí, enfim, não dá para explicar aqui para vocês o que é um Blend Altman, é quando você compara um padrão ouro Gold Standard e você quer usar uma equação para fazer uma correlação, né? Você faz aí uma equação de regressão linear e você tenta aí validar um método, enfim, indireto, e a equação de Cunningham é para você poder encontrar a taxa metabólica. E a equação de Cunningham é interessante porque quando a pessoa faz exercício, você calcula um percentual, e aí você pode utilizar 1,3, 1,5, 1,7, baseado pela massa magra
Ou seja, a maioria das equações para poder calcular a TMR, elas são baseadas pelo peso. Então, presta atenção. Baladã, 100 quilos, 10% de massa muscular. Um outro indivíduo com 100 quilos, 30% de massa muscular, ou seja, 30% de gordura, Baladã com 10% e um outro cara com 30%. Um obeso, os dois têm 100 quilos. Se eu jogar numa equação que não leva em consideração a massa magra, vai dar erro na TMR, vai dizer que eu e esse exemplo fictício aqui temos a mesma taxa metabólica. Você vai prescrever o gasto energético completamente igual para os dois, e está errado. O VO2 é diferente, o consumo calórico diário é diferente, a taxa metabólica é diferente, vocês não têm noção. Tudo é diferente. Por isso que dá zebra na hora do personal calcular tudo isso, ele não consegue acertar. E aí ele faz um cálculo completamente equivocado e na hora da prescrição sai errada. E aí o cara não consegue atingir os valores mínimos necessários recomendados pelos guidelines. Então, o que acontece? Você utiliza lá a equação de Cunningham, encontra lá, já estou falando sobre ganho de peso, tá? Encontra lá a TMR, calcula pela massa magra e pelo índice de condicionamento, pelo nível, status de treinabilidade, você multiplica lá 1.3, 1.5, 1.7. Beleza. Você encontra a TMR. Normalmente, o que a literatura mostra? E aqui a gente tem vários estudos que vão de 15 a 20, né? De 15 a 20% de aporte energético para poder facilitar o ganho de peso, né? Então, simplesmente eles vão lá e aproximam aí, fazem o cálculo lá da TMR, estimam uma dieta hipercalórica, adicionando 10, 15 até 20%. E aí tem vários estudos, vários autores com vários experimentos de pré e pós, pesquisa experimental, fazendo aí uma análise do ganho de peso que foi feito com o percentual inserido, baseado pela taxa metabólica. O que é importante aqui com relação à pergunta da Flávia? Já falei sobre a ingesta proteica, balanço nitrogenado positivo, importante não ao longo das 24 horas evitar estados catabolíticos, né? Então, toda refeição precisa ter uma ingesta, uma quantidade de proteínas, né? Você não pode simplesmente fazer só uma refeição sem proteína. Isso é uma visão do Baladã, isso é conflitante. Tem estudos que mostram que não, que o que interessa é o timing protein em 24 horas. Tem revisão sistemática com isso, a gente sabe de quem, mas tem vários erros da revisão sistemática, então não vou ficar batendo aqui na meta-análise, que fala que simplesmente não tem a janela da oportunidade e que você pode passar o dia inteiro sem comer proteína, se no final do dia você comer todo o aporte proteico que você precisava comer fracionado ao longo do dia, dá no mesmo. Vocês acreditam nisso? Fica o dia inteiro sem comer proteína, depois de treinar, você treinou 9 horas da manhã, aí não come nada, só come carboidrato, fica comendo carboidrato e gordura. Chega 10 horas da noite, 11 horas depois de comer, você come 3 quilos de frango, que era o que você precisaria comer fracionado, e que tá tudo certo. Vocês acreditam nisso? Pois é, tem revisão sistemática com meta-análise dizendo que dá no mesmo. Vocês acreditam que dá no mesmo? Se eu for pegar a análise estatística agora que eu aprendi, graças ao meu orientador Silvio maravilhoso, Silvio Marques, beijo, e o Wallace Monteiro, meu querido, lá da Universo, minha faculdade onde eu faço lá mestrado, agora eu aprendi, for da asa pro Baladã, for da asa cobra, for da asa cobra, for da asa pro Baladã, agora ferrou. Se eu for pegar aqui essa revisão sistemática com meta-análise, eu vou espancar o artigo. Então não dá nem para falar sobre isso, mas tem artigo sobre isso. Por isso, quando eu mostro lá para vocês na Universidade Highfit, que eu falo, olha, vou mostrar aqui para vocês o artigo que vocês podem chegar e botar a boca no trombone e dizer se vale ou se não vale, se tem validade externa ou se não tem validade externa. Então, respondendo aqui a pergunta da Flávia para finalizar, estou dando uma aula para vocês, uma pergunta da Flavinha, amor da minha vida querida, doutora em nutrição, não pode ser uma pergunta, não pode ser uma resposta rasa. Tem um estudo aqui do Djelkendrup e do Gleason, de 2004, que eles falam, baseado no aporte proteico, né, balanço nitrogenado positivo, né, baseado aí no balanço energético positivo, Flavinha, de 0,11 a 0,67 por semana. Mas aí eles falam, eu fui buscar a fonte primária, obviamente, responsividade, individualidade biológica, intensidade do treinamento,
tá? Por causa da questão de secreção hormonal, volume de treino, variáveis metodológicas, vai implicar em muita coisa, mas existe um range de por semana 0,11 a 0,67, vezes 4 seria isso aí, Flavinha. Limite eu não encontrei na literatura, Flavinha. Se você perguntar assim, Baladã, quanto é que daria para ganhar aí no máximo? O range superior, Flavinha, é 0,67 por semana. Seriam 670 gramas por semana. Vai dar quase aí 4 quilos no mês, Flavinha. Já tá bom pra cacete. Só com alimentação, levando-se em consideração cálculos matemáticos, o que eu não simplesmente recomendo cegamente. Flavinha, espero ter podido responder aí no mesmo nível altíssimo da tua pergunta. Beijo no coração. Obrigado por ter enriquecido aqui a nossa live. E para a galera da Hi-Fit, família Hi-Fit, ó, vai, ó, é caro, mas conhecimento é investimento, não ocupa espaço. E aqui na Universidade Hi-Fit, na Hi-Fit, vocês sempre têm.